Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Bom, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre devocional. O que seria a devocional? A devocional nada mais é do que um tempo que você tira do seu dia, que você consagra aquele tempo para você ter contato com Deus, né? É um momento onde você pode engrandecer o Senhor, onde você pode louvar o Senhor, onde você pode chorar na presença do Senhor, onde você pode pedir perdão, onde você pode colocar diante do Senhor os seus medos, né, os seus anseios, os seus sonhos, as suas dúvidas, onde você pode pedir a direção de Deus. Ou seja, é um tempo que você reserva para ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, né, o nosso Criador. Esse tempo de devocional, né, assim, ao meu ver, falando praticamente pela minha vida, em geral eu prefiro que esse tempo seja de manhã, ou seja, o início do meu dia, porque para mim, quando eu coloco o início do dia na presença do Senhor, eu estou entregando o primeiro para Ele, a primícia, Ele é o mais importante. É óbvio que existem dias que isso se torna impossível, mas não é porque você não conseguiu fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus de manhã, que você não pode fazer em outro período do dia. Às vezes eu faço à noite, às vezes eu faço à tarde, né, quando eu não consigo fazer de manhã. Mas eu tenho que expor para vocês que na minha preferência é de manhã. Eu prefiro que seja a primeira coisa do meu dia. Mas infelizmente nem todos os dias isso é realidade na minha vida. Para quem não sabe, eu trabalho com eventos, eu trabalho com casamento. Então, o final de semana para mim é muito corrido. E normalmente no final de semana eu tenho evento, então eu acordo de madrugada, eu saio de madrugada e aí fica um pouco complicado para mim fazer essa devocional antes de eu sair para o meu trabalho. Então, algumas vezes eu faço no meio do dia. Tem dias que eu tenho mais tempo e eu consigo ficar um tempo maior na minha devocional e isso é maravilhoso. Mas tem dias que eu tenho pouco tempo devido aos eventos e aí eu tenho que reduzir esse tempo, mas não é porque eu reduzi que ele tem menos qualidade, não é porque eu reduzi que eu vou ser menos abençoada, né? Porque Deus não está cobrando isso de mim, mas eu, como filha de Deus, sei que eu dependo dele. Então eu sei que o meu dia vai ser melhor se eu tiver esse tempo de comunhão com ele, né? O que normalmente eu faço na minha devocional? Você deve estar se perguntando. Com certeza na devocional tem a leitura da palavra. Algumas vezes o Espírito Santo me fala uma palavra para mim ler. Às vezes eu me proponho a ler algum livro da Bíblia e aí durante uma semana, alguns dias eu vou lendo 1 ou 2 capítulos, ou 3, depende do tempo que eu tenho disponível, né? Naquele dia eu vou lendo e vou tendo as revelações de Deus, Deus vai falando comigo no particular naquele texto. Uma outra coisa importante que eu faço no meu tempo devocional é orar, que é uma forma de eu conversar com Deus. Então a oração não é nada muito de uma linguagem muito rebruscada, não. Eu falo como se Deus estivesse do meu lado, como se Ele fosse meu pai, claro, com respeito, mas assim, eu tenho que entender que Ele é meu pai, né? E que eu tenho uma certa intimidade, então eu posso falar com Ele como se Ele fosse uma pessoa que estivesse a face comigo, né? Uma das coisas importantes que eu aprendi e vieram confirmar para mim no livro O Refúgio do Lugar Secreto, ou Segredos do Lugar Secreto, é que Deus já está lá, né? Me esperando. Então, eu entendo que eu chego assim, como se fosse numa sala, e Deus, o meu Pai, já está me esperando. Esperando eu contar como foi meu dia, ou como vai ser meu dia, ou como eu pretendo que ele seja, quais os medos que eu tô tendo, as dúvidas. Então, eu faço a oração dessa maneira, como se fosse uma conversa com meu Pai, que eu estivesse sentada com ele conversando, né? Algumas vezes eu sinto que eu fiz coisas que não agradam muito a Deus, então eu inicio a conversa, né, pedindo perdão para Deus pelas coisas que eu acredito, mediante o conhecimento da palavra e do que Deus é, do seu caráter, que desagradou a Ele, né?
Tem dias que eu tô muito contente, muito feliz, eu recebi coisas que Deus me deu e aí eu começo a minha devocional agradecendo, né? Então, isso depende do dia, não existe uma regra fixa, mas o importante é que sempre existe um período de oração, que é quando eu posso falar com Deus, e sempre vai ter um período da palavra, que é onde Deus me responde, né? Basicamente, essas duas coisas fazem parte da devocional. Porém, cada dia é um dia diferente. Deus, ele não está dentro de uma caixa, ele se move de maneiras diferentes. Então, de cada dia, ele fala comigo de uma maneira diferente. Às vezes, ele coloca impressões tão fortes no meu espírito que aquilo se torna assim uma expectativa muito forte, eu tenho a certeza de que aquilo vai acontecer e aquilo gera uma esperança, uma fé, uma alegria, uma motivação dentro de mim. E eu sei que isso só pode ter sido colocado por Deus, porque o nosso Deus, ele traz esses sentimentos, né? E o diabo não, o diabo ele coloca dúvida, receio, medo. Então não, o amor ele afasta o medo. Então quando Deus coloca, ele pode colocar impressões dentro do seu espírito e você, a partir daquele momento, aquilo passa a ser uma verdade, uma expectativa boa na sua vida. E isso é uma forma de Deus falar com você. Muitas vezes ele fala na palavra, né? Você lê um capítulo, você lê um salmo, você lê uma parte da palavra e aquela parte, ela, como se ela saltasse aos seus olhos e de alguma maneira Deus usa o Espírito Santo para te dar um entendimento e aquilo fala com você dentro do seu pessoal, no problema, no que você está passando e gera uma resposta, né? Muitas vezes quando eu tô me sentindo um pouco triste, chateada e que tá difícil fluir na devocional, eu inicio a minha devocional ou louvando ou orando em línguas, porque aquilo vai fortalecendo o meu espírito, né? E vai tirando a dúvida, a tristeza, a depressão, as coisas ruins, né? Que tentam nos afligir no nosso dia a dia. Então, aí eu fico leve, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo falar para Deus o que está acontecendo, né? E basicamente é isso, são as formas como eu me conecto com o Senhor, né? Claro que eu não faço esse momento devocional e pronto, nunca mais naquele dia eu falo com Deus, não. Eu gosto sempre de estar no meu pensamento falando com Deus, né? Toda vez que eu saio de casa eu faço uma oração. Quando eu tô no carro sozinha, é um momento que eu gosto de conversar com Deus. Eu entendo que Deus tá do meu lado ali, sentado no banco do passageiro, e eu tô dirigindo e eu tô conversando com Ele. As pessoas que passam ao redor na rua falam, essa menina é meia louca, porque não tem ninguém no carro e ela só tá falando sem parar. E às vezes eu tô chorando, porque é um lugar que eu choro muito é no carro. Às vezes eu deixo meus filhos na escola e eu saio pra fazer outras coisas, vou buscar meu esposo, e é um momento que eu tô sozinha no carro. E é um momento onde muitas vezes o fluir do Espírito Santo acontece ali, sabe? Deus me cura de coisas, me faz lembrar de coisas do passado e mostra porque aquilo aconteceu, mostra no atual hoje que aquilo contribuiu para quem eu sou hoje. Então é tremendo, viver com Deus é tremendo. Todo dia é diferente, não existe assim uma rotina. A gente tenta criar essa rotina espiritual porque é importante que a gente se posicione e realmente se coloque a buscar a Deus. Mas Deus, ele é novidade de vida. Então, todo dia ele se move de maneiras diferentes para nós. E isso que faz ele ser tão único, verdadeiro, completo e pessoal, né? Então, só de imaginar que Deus criou cada um de nós com uma impressão digital diferente do outro, que não existe ninguém com a mesma impressão digital, que não existe ninguém com a mesma íris, Deus é demais, né? Então, atualmente a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo e ninguém tem a mesma digital. Pensa na grandeza desse Deus, né? Então, ele é criativo, ele se move, fala conosco de forma diferente. Mas o objetivo meu aqui nesses vídeos é te incentivar a você sai para trabalhar todo dia. Digamos que você acorda 6 horas da manhã.
né? Para se preparar para ir para o seu trabalho. Tenta acordar uns 10, 15, 20 minutos antes, vai para um lugar calmo, um lugar onde só tenha você e comece a conversar com Deus, comece a falar para Ele como você acha que vai ser seu dia, as coisas que você precisa fazer, peça para Ele te dar sabedoria, para Ele te ajudar a resolver o que precisa ser resolvido e a não perder tempo com coisas que não vão te edificar. Começa a ser seletivo, começa a pedir a ajuda de Deus para que Ele possa realmente te ajudar, sabe? Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares, Ele poderia estralar os dedos e fazer tudo por nós, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então Ele espera que a gente coloque para Ele o que nós gostaríamos que Ele fizesse para nós. Ele poderia estalar o dedo e fazer, mas isso Ele estaria ferindo o seu livre-arbítrio, que Ele mesmo deu. Então Ele espera que parta de você o desejo, né, de buscar, de fazer Ele participar da sua vida, né? Então o que eu quero incentivar muito aqui a você é que você não pode se conformar em simplesmente ser salvo, né? Porque você aceitou Jesus, beleza, você está salvo. Mas a vida não é isso. Existe uma eternidade e a nossa vida aqui é um treinamento para essa eternidade. Então você precisa entender isso. Você precisa começar a ter um relacionamento com Deus. Porque senão, quando você for para a eternidade, Deus vai ser um desconhecido para você. Então, não é isso o desejo de Deus, né? Então é isso, é por isso que eu tenho compartilhado com vocês aqui. Quero falar, né, um pouco mais sobre esse assunto da devocional. Porque assim, é importante a gente ter uma vida na igreja, é importante a gente fazer parte de um corpo, ir no culto, receber a palavra geral, uma orientação geral que Deus dá dentro da igreja, isso é muito importante, mas também é importante o nosso lado pessoal, o nosso particular com Deus, isso a gente só consegue com a devocional. Então a minha dica aqui, acorde alguns minutos mais cedo, prepare um lugar onde você possa estar, você e Deus, né? Uma coisa que me ajudou muito no início foi pegar um caderno e começar a anotar as coisas pelo qual eu precisava pedir para Deus me ajudar, pedir o milagre dele, né? E comecei a anotar naquele caderno, me ajudava a lembrar pelo que eu precisava orar, porque se eu dependesse só da minha cabeça, eu ia orar só 5 minutos e acabou. Mas quando você começa a relacionar, colocar as coisas que você precisa orar num caderninho, aquilo vai estar sempre ali, não vai mais estar só na sua memória. Então é mais fácil de você estar realmente orando por aquilo. E aí depois eu comecei a orar por outras pessoas também. E aquilo vai aumentando e chega uma hora que, tipo, 1 hora é muito pouco, não dá tempo de você orar por tudo. E aí vai chegar um momento que você vai ter que dividir a sua devocional, do tipo assim, segunda-feira eu oro por mim, pela minha família, na terça pela vida ministerial, na quarta pelas outras pessoas, na quinta por cura, enfim. Aí você vai fazer a divisão que tem a ver com você, com o seu chamado, com o seu propósito, com a sua vida. Mas importante, acorde alguns minutos mais cedo, se determine a buscar a Deus nesse tempo. Louve, ore, chore, peça perdão, agradeça. Não sei, cada dia você vai se mover talvez de uma maneira diferente. Tem dificuldade de orar? Você chega na hora de orar, te dá sono, você não sabe o que orar? Pega um caderninho, começa a anotar as coisas pelo qual você precisa pedir a direção de Deus, o qual você precisa do milagre do Senhor, que isso vai te ajudar muito a desenvolver a sua oração. E lembra que oração não são palavras bonitas, você não tem que orar igual o seu pastor, ou igual aquela pessoa que você assiste na internet, ou o pastor daquela outra igreja. Não, você tem que simplesmente falar com Deus. Deus é o seu pai. Então ele está aí esperando você conversar. Como é que você conversa com o seu pai na terra, ou a sua mãe, ou alguém que está no lugar do seu pai e da sua mãe, se você não tem mais eles, né, com você? Então, Deus, ele é seu pai, seu amigo, e ele está ali esperando que você desenvolva esse tempo com ele.
Então é isso, gente. Fica essa dica para vocês. No próximo vídeo a gente pode estar aprofundando mais algum assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, pergunta, deixa nos comentários, que de repente pode virar a pauta de um próximo vídeo. Lembrando que eu não sou a dona da verdade. Eu estou aqui apenas compartilhando com vocês coisas que eu fiz e que me ajudaram muito e deram certo para eu desenvolver esse tempo de devocional, esse tempo de comunhão com Deus. E eu espero que de alguma maneira eu possa estar ajudando vocês, porque isso faz parte do meu chamado e eu não posso viver essa vida sem fazer, sem cumprir o chamado pelo qual Deus me chamou. Por isso estou gravando esse vídeo para vocês, tá bom? Um beijo, espero que vocês fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!